todos possam continuar se sentindo bem na casa do nosso Deus, do nosso Pai. Já para começarmos, para a gente já ir direto para a Bíblia, abra sua Bíblia. Muito bem. Abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 17, tá? Hoje, não sei quantos estão por dentro, mas hoje é o dia do colportor, tá? Então, como o dia do colportor, vamos falar sobre algo que os colportores gostam de falar bastante, certo? E que faz muito, mas muito sentido para nós. Atos, capítulo 17, nós vamos ver a partir do verso 11. Amém? Amém. Duas informações antes de nós lermos. A primeira informação é que nós vamos abrir bastante a Bíblia, tá? Vamos abrir em muitos versos, então esteja aí afiado com a sua Bíblia, vamos ver muitas coisas. E a segunda na verdade, como é que eu poderia ser mais claro com isso? Nós vamos falar sobre pregação do Evangelho através dos livros, tá bom? Então, se você já faz ou se não faz ainda, gostaria que você prestasse bastante atenção em cada um dos versos que nós vamos ler. Atos 17, 11, todos encontraram? Fecha teus olhos mais uma vez e vamos falar com o Papai do Céu. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de ler a Tua Palavra. E agora, com a Tua Palavra aberta, queremos Te pedir que cale-se todo homem e que somente o Senhor fale aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o verso 11 diz assim, Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Quando nós falamos sobre os crentes bereanos, sobre este povo aqui, a Bíblia ela fala de algo muito particular deles. Eles eram um povo bastante criterioso, eles eram um povo que gostava de estudar a Bíblia, era um povo que ouvia Paulo pregar, não era qualquer pregador, ouvia Paulo pregar e corria para a Bíblia, para saber se o que Paulo estava falando era verdade. O que acontece muitas das vezes é que nós, como cristãos, hoje, perdemos um pouquinho dessa característica dos bereanos. Às vezes nós sentamos aqui nos cultos e ouvimos belíssimos sermões, só que nem sempre nós pesquisamos e analisamos para ver se o que está sendo dito está de acordo com a palavra de Deus. Vamos abrir dois parênteses aqui para não ficar confuso. Primeiro, então quer dizer que tem gente que vem pregar e fala de coisas... É possível, muito possível. Nós temos diversos dissidentes aí da igreja. E segundo, pode ser que o que é passado aqui seja insuficiente para você acreditar em algo. Seja ainda pouco. Então os bereanos olhavam para aquelas pregações de Paulo, achavam aquilo bonito demais, e aí você pode ver, por exemplo, o verso 12, a continuação, diz assim, com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens, por causa de pesquisas, de irem atrás na palavra de Deus, de ouvirem Paulo pregar, e quererem saber se realmente estava de acordo com a Bíblia, muitos passavam a crer na palavra de Deus. Mulheres de posição e não poucos homens, como a Bíblia diz. Então, a primeira informação, eu gostaria que você guardasse na sua mente, a gente vai ver muitas outras ainda, não deixe de pesquisar, não deixe de ir atrás. A Bíblia mesmo fala, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de Jesus. Então vamos examinar, vamos pesquisar. Então eu trouxe aqui para vocês 7 razões pelas quais nós devemos usar o livro, não somente a Bíblia, mas o livro de forma geral, na pregação do Evangelho, tá? Primeira razão, primeira informação, vá lá para a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1, tá bom? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1. Amém? A gente precisa fazer alguns JAs, para fazer corrida bíblica de novo e voltar a encontrar alguns versos, Ou quem você está com o celular na mão, aí é só pesquisar rapidinho. Então, 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 e verso 2. Primeira razão, olha aí, amados,
Esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis da palavra que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Primeira razão pela qual eu devo usar livros, a literatura, ela desperta o nosso entendimento e leva à investigação. Quando nós olhamos para a Bíblia ou para livros que falam sobre a Bíblia, nós entendemos e despertamos e começamos a investigar se aquilo que nós ouvimos de fato está de acordo com a palavra de Deus. Se aquilo que nós lemos, olha o que Pedro diz, essa é a segunda vez que eu estou escrevendo para vocês, e em todas elas a minha intenção é despertar em vocês o interesse pela Bíblia, o interesse pela palavra de Deus. Então, quando eu olho para as cartas de Pedro, por exemplo, eu preciso me interessar mais pela leitura. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos aqui leram pelo menos um livro esse ano? Completo, capa a capa. Ótimo, continua com as mãos levantadas. Pelo menos 2 esse ano, capa a capa. Pelo menos 3 esse ano, capa a capa. Vou ficar só nas 2 irmãs ali. 10, 20. Ótimo, queria só que baixasse mesmo. Brincadeira. Mas falta isso na gente. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, e não faz tanto tempo assim, eu lembro que nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia. O povo que conhecia a palavra de Deus, o povo que sabia, por exemplo, citações de Ellen White de cor. Versos e mais versos da Bíblia de cor, referências. Faz hoje uma corrida bíblica, por exemplo, ou faz, por exemplo, um teste bíblico. E a gente está falho nisso. A Bíblia diz, olha, amados, é a segunda vez que eu estou escrevendo para vocês, com a intenção de despertar as lembranças. Como era bom naquela época, quando a gente conhecia tanto, quando a gente sabia tanto. Segunda razão bíblica, vá agora para 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 10, tá? Primeira carta de Coríntios, capítulo 10, vamos dar uma olhadinha na segunda razão. Primeira carta de Coríntios, capítulo 10, verso 11, amém? Verso 11 diz assim, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Olha que interessante. Estas coisas, segunda coisa, advertir o mundo inteiro. A palavra de Deus, a Bíblia, livros foram escritos para advertir o mundo inteiro. Olha o que Paulo diz, olha, isso aqui foi escrito como exemplo. É para advertir vocês. Eu não sei quantos já pilotam, dirigem, já têm sua carteira de habilitação, mas imagina vivermos num mundo onde não existiam os códigos de trânsito. Alguns já vivem assim, né? Ignoram completamente. Mas vamos imaginar que não exista para ninguém. Não tem advertência nenhuma. Que mundo seria esse? Quantos e quantos mais acidentes nós não teríamos? Existem advertências. Só que como existem as pessoas que ignoram as advertências do trânsito, existem pessoas na igreja que ignoram a advertência dos livros. Tem, por exemplo, e aí eu vou falar para um grupo bem específico, tem adventistas que não fazem ideia do que significa a palavra advento. Nunca ouviram falar. De que denominação? Eu sou adventista. O que é adventista? É o povo que guarda o sábado. A gente se perdeu completamente porque nós não conhecemos mais a palavra. Olha o que diz Coríntios, de novo, 10, verso 11. Estas coisas sobrevieram como exemplo, foram escritas para advertência. Eu preciso prestar atenção no que o livro diz, no que a Bíblia diz, no que o Espírito de profecia diz. São advertências para mim e para o mundo. E ele continua dizendo o seguinte, verso 11. Foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Vai chegar uma nuvem, uma pequena nuvem lá no céu, vai começar a aumentar, tomar conta do céu inteiro, a gente vai olhar, o que é isso aí? Nós que passamos anos e anos na igreja, o que é isso? É Jesus. E nós não sabíamos. E nós não vamos reconhecer. Mas já era agora? Terceira razão, segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2. Passa um pouquinho. Terceira razão pela qual nós devemos usar livros na nossa vida, na nossa pregação do Evangelho. Por que nós temos que ler? Por que a gente tem que olhar para esse tipo de coisa?
Terceira razão está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e 2. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e verso 2. Amém? Diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mencionamos agora, e a nossa reunião com Ele, vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. O que é isso aqui? Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, olha, prestem atenção. Dá uma olhadinha no que você está lendo, no que você está ouvindo, nas palavras, nas epístolas, coisas que dizem que vêm da gente, que vêm da igreja, que vêm da Bíblia, e que na verdade não tem nada a ver com isso. Aí fica a pergunta, deixa eu fazer essa pergunta. Eu tenho um amigo que ele gosta de dizer o seguinte, é impossível falsificar uma nota de R$3. Você sabia disso? Por quê? Porque ela não existe. Sabe por que é tão difícil, às vezes, eu identificar o erro bíblico? Porque eu não conheço a verdade bíblica. Se eu sei que só existem notas de 2 e de 5, eu não vou me deixar levar por notas de 3 e 4, porque eu sei que não existe. Se eu sei sobre a volta de Jesus, eu sei como vai acontecer, eu não vou me deixar levar com alguém que diz, olha, Jesus está ali dentro daquela casa, já voltou. Eu vou dizer, Jesus está lá, deixa eu ir ver. Não, eu sei que ele não está lá. Fisicamente, com a volta de Jesus, entendo, né? Espiritualmente está lá. Então, eu preciso compreender sobre as advertências, sobre a pregação, sobre o que está escrito. O livro, a terceira razão, ele molda a nossa mente. Ele manipula o que nós acreditamos. Então, se eu leio livros que vão me levar para caminhos longe do Senhor, eu vou para longe do Senhor. Se eu leio livros que vão me levar para próximo do Senhor, eu vou para próximo do Senhor. Tem gente que já leu o livro de romance de capa a capa 15 vezes, mas pede para ler o Grande Conflito, por exemplo. Ou, mais fácil, Caminho a Cristo, que é curtinho. Ou Fé e Obras, que é menor ainda. E a gente não conhece essas belíssimas obras, né? Vamos mais para frente. Romanos capítulo 15, para a quarta razão. Enquanto você encontra Romanos capítulo 15, verso 4, tem uma citação, que eu acho essa citação incrível, ela está lá para o final, mas eu quero trazer ela para o começo agora. Está no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 534. As publicações, enquanto se abre em Romanos capítulo 15, verso 4, as publicações farão muito maior obra, iluminando e confirmando almas na verdade, do que aquela que pode ser cumprida unicamente pelo ministério da palavra. Ou seja, as publicações farão obra maior do que aquela que a gente faz pregando. Romanos capítulo 15, verso 4. Dê uma olhadinha aí na sua Bíblia. Ele diz o seguinte, 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora fora escrito, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Quarta razão pela qual eu devo usar livros. Ele ensina e doutrina. Como assim? Você vem até a igreja, faz um estudo bíblico, você conhece algumas coisas, você conhece ali algumas doutrinas da igreja e passa 5, 10, 15 anos e nunca mais lê sobre o assunto. Daqui a pouco, esta pessoa, ela não faz ideia do que ela acredita. Se alguém pregar lá, por exemplo, estamos tendo na verdade ainda, né? Essa pandemia. Tem gente que está em casa assistindo pelo YouTube. Só que ele chega aqui, é o Felipe pregando? Não, eu quero assistir outro. Aí vai para outro. Não gostei, eu vou para outro. Não tá legal. E vou pulando de culto em culto. Achei esse aqui é legal, esse pastor é bacana. Mas denominação, não importa. Mas o que ele está dizendo é bonito, eu vou ficar aqui ouvindo. E a gente hoje pode escolher em casa, né, quem está em casa assistindo, pode escolher o que vai assistir. E as nossas doutrinas, o nosso ensino, aquilo que nós aprendemos, o nosso estudo bíblico, ele começa a se perder. Vai chegar um momento que eu vou chegar na igreja, a adventista do sétimo dia, onde você está, e vou dizer, não é mais para guardar o sábado, não. Isso aí mudou. E eu venho para cá pregar para vocês sobre isso. Unicamente porque eu não estudei mais a palavra de Deus.
unicamente porque eu me deixei levar por aquilo que estão pregando. O perigo de eu não mais ler, de eu não mais estudar, é esse. Quino, que é um cartunista conhecidíssimo, ele diz o seguinte: é muito perigoso viver sem ler, pois você é obrigado a acreditar em tudo que lhe dizem. É muito perigoso eu viver sem ler a palavra de Deus, livros, enfim, várias coisas, porque eu vou acreditar em tudo que me dizem. Alguém vai chegar e vai dizer: olha, a Bíblia diz isso, e você não vai poder contestar, porque você não sabe. Olha, se você lê a Bíblia nisso, você vai... E você não sabe. Uma dessas vezes, a gente estava ali na casa publicadora, e chegou uma cliente queridíssima nossa, e ela decidiu entrar no movimento de dissensão, né? E ela começou a pregar para a gente sobre esse movimento de dissensão. E uma das frases que ela usou, ela disse assim: olha, se você estudar a Bíblia, você vai ver que eu estou certa. Eu costumo não entrar muito em debates, principalmente lá na loja, mas como a gente tinha tempo, já estava no final do dia, eu pedi para ela me dizer em qual verso, em qual lugar da Bíblia. Não, mas você tem que estudar. Não, tá certo, eu vou estudar, mas em qual verso? Não, você tem que ver, e começou a desdenhar, mas referência bíblica, referência de profecia, não saiu uma. Mas se você conhece, você vai poder fazer a mesma coisa. Vão chegar pessoas para dizer, para você, e vão dizer: olha, Jesus não vai voltar. Você, é verdade, está demorando tanto, né? Cadê a nossa crença na palavra de Deus? Cadê os nossos versos de cor e salteado? E quando tomarem nossas Bíblias? E quando não mais pudermos usar Bíblias? O que a gente vai dizer? Se a gente não conhece. Vamos mais para frente. Abra agora para a nossa quinta razão. Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22, verso 20. Provérbios capítulo 22, no verso 20 e o verso 21. Amém? Amém. Diz assim, verso 20. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Olha como é forte isso aqui. A fim de que você possa responder claramente. Hoje a gente vai, por exemplo, aparece alguém para dar estudo bíblico, a gente procura quem? Não, vamos chamar o irmãozinho que já, né? Ele é fera nos estudos. E por que você não é fera também nos estudos bíblicos? E por que se aparecesse alguém para você e te perguntasse sobre a Bíblia, você não saberia responder? Quinta razão, o livro, ele leva as pessoas a entender melhor a mensagem, a compreender melhor a mensagem. Eu tenho uma amiga que ela diz o seguinte: viaje para todos os livros, mas more na palavra de Deus. Viaje para todos os livros, mas more na palavra de Deus. E muitas das vezes nós queremos, na nossa mente ainda não esclarecida, entender as palavras da vida que estão no livro, da Bíblia, por exemplo, mas ignoramos outras leituras. Ignoramos, por exemplo, o espírito de profecia, meditação, escola sabatina, coisas que vão nos esclarecer, coisas que vão nos ensinar melhor. Aí você pode dizer: mas são mais livros. Você pode ver pela internet. Tem gente que chega em casa, vai lá para o seu Instagram, Facebook, WhatsApp, passa horas e horas ali, porque não entra num site, por exemplo, que tenha mais livros e vai ler um pouquinho. Se o livro ele nos leva a entender melhor a mensagem, então se eu não compreendo o que está aqui, eu vou procurar um estudo. Eu vou procurar um comentário bíblico sobre o assunto, eu vou procurar uma lição da escola sabatina que fale sobre o assunto, ou uma revista, ou seja o que for. Mas eu vou procurar entender melhor. Sexta razão, dê um pulo agora para a primeira carta de João, capítulo 2. Estamos chegando ao fim, são só 7 razões, mas daqui para 1 hora a gente termina, tá? Os amém nessas horas diminuem tanto, né? Mas amém. Primeira carta de João, capítulo 2. Até aí, alguma dúvida? Alguma reclamação, sugestão, opinião? Vou aproveitar para falar, a gente está ao vivo, então dá para deixar registrado aí, né? Mas primeira carta de João, capítulo 2. Amém? Amém? Pronto. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 21. Ele diz o seguinte, verso 21.
não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Aí tem gente, mas por que eu vou ler, por exemplo, o caminho a Cristo? Eu já estou no caminho a Cristo, eu já sei o que é isso. Aí João diz assim, olha, eu não estou escrevendo para vocês, porque vocês não sabem sobre a verdade. Eu sei que vocês sabem, mas eu estou escrevendo para que vocês entendam que da verdade não procede nenhuma mentira. Então não tem como você, lendo a verdade, acreditar ou pregar alguma mentira. Não tem como você, estudando a palavra de Deus, pregar coisas contra a palavra de Deus. Pregar coisas que não estão na palavra de Deus. Ele diz, olha, eu não escrevi, eu não estou falando para pessoas que não sabem o que é. Eu não estou falando para pessoas que nunca ouviram que precisa ler um livro. Não. Estou falando para gente que sabe disso. Mas numa cultura brasileira como a nossa, que a média anual é as pessoas lerem um livro e meio por ano. É a nossa média no Brasil, graças àqueles que leem 30, 50. Né? Que aí ajuda a balancear a média. Tem gente que um livro leu nos últimos 10 anos. Então a gente se perdeu nisso aqui, no conhecimento, na pesquisa, nos bereanos da vida. Hoje a gente tem, dentro das nossas igrejas, pessoas que estão anotando cada um desses versos que a gente está falando e vão pesquisar depois o contexto do verso. Olha que coisa linda. Vão pesquisar depois por que João falou sobre mentira sair da verdade. Aí vão ver no contexto que ele está falando sobre os anticristos. E que o anticristo vai sair, enfim, você vai entender coisas maravilhosas. Mas para isso, você tem que pegar o que a gente está dizendo aqui no culto, levar para casa e pesquisar e entender. Tem gente que vai chegar amanhã no culto de amanhã, não vai fazer ideia do que foi falado hoje de manhã. Mas, graças a Deus que tem o YouTube, você pode ouvir de novo esse sermão quantas vezes você quiser. Então nós precisamos compreender que o livro ele nos ajuda a entender que a mentira não vai sair da verdade. Última razão, vai agora para o livro de João, não mais as cartas, mas o livro, o Evangelho de João, capítulo 20. Dê uma olhadinha, livro de João, capítulo 20. Nós vamos ver o verso 30 e o verso 31. João, capítulo 20, verso 30 e verso 31. Amém? Muito bem, João 20, verso 30, diz assim, na verdade, olha João encerrando aí o seu evangelho, se explicando, dizendo o seguinte, olha, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha como é forte isso. João diz o seguinte, olha, irmãos, não se enganem. O que Jesus fez diante dos discípulos, muito mais coisas. Tem muito mais coisas que nós poderíamos falar sobre esse assunto. Tem muito mais, nós poderíamos falar sobre coisas que vocês nem imaginam que Jesus fez diante dos discípulos. Mas isso aqui que nós escrevemos, primeiro, é para que vocês entendam que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Messias, ponto. Isso é importante. E entendendo isso, crendo nisso, que vocês tenham vida no nome de Jesus. Mas aí Paulo vem e diz o seguinte, como é que eles vão crer se ninguém prega? Como é que eles vão pregar se ninguém é enviado? E como é que eles vão enviar se ninguém estudou na palavra que precisa enviar alguém? Quando vamos destrinchar tudo isso aqui, nós nos perdemos e não reconhecemos que o livro também salva. Que ler também salva. Por que todos os anos a igreja fala tanto que eu tenho que pegar um livro que custa R$1 e sair distribuindo nas ruas? E ainda tem gente que já passamos aí uns 15 livros já do Parque de Esperança, não sei, mas já bastante. E tem gente que nunca leu um sequer, mas está distribuindo. Aqui, irmão, esse livro vai transformar a sua vida. Esse livro, se a pessoa perguntar, você já leu? Aí tem duas saídas. Primeira, mentir, dizer que leu. E a segunda é dizer, não, ainda não. E a pessoa, não, então se você, nem você que está me entregando leu, eu também não quero não, pegue. Então como que a gente consegue, nos meses de maio ou de outubro, né, nos últimos anos tem sido em outubro, distribuir um livro sem sequer ter lido aquele livro?
sem sequer fazer ideia do que fala naquele livro. Pelo menos esse, né, do Impacto de Esperança. E é R$1. R$1. Muitas pessoas dizem, a igreja está fazendo isso para ter lucros. O livro não se paga. O que é que a gente está tentando fazer, então, tentando dizer com tudo isso? É que você entenda que os livros são usados como instrumentos do céu para salvar outras pessoas. Tem uma citação, não é do Espírito de Profecia, mas é uma citação que eu achei muito impactante, no livro A Alegria de Testemunhar, página 102. Esse livro foi escrito pelo pastor Alejandro Bulhon. E ele diz assim, se todo membro da igreja distribuísse as nossas publicações onde mora, o evangelho teria sido pregado com maior eficiência. Não precisa viajar para a janela 1040 e ir lá pregar. Não precisa ir para os índios e mais. Pegue um livro, entregue no seu vizinho. Pregue. Um folhetinho. Aqui, irmão, folheto. Vamos lá falar sobre Jesus. Vamos distribuir. Mas antes, por tudo que é mais sagrado, leia. Entenda o que você está levando para as outras pessoas. Entenda, por exemplo, o livro que nós distribuímos, ou vamos ainda distribuir esse ano, é Esperança Além da Crise. Tem irmãos que não saíram da crise ainda. Tem crentes que olham para a crise, é o fim do mundo. Teve crente adventista do 7º dia que postou que o Covid era a marca da besta. Eu fiquei olhando, meu Deus do céu, como assim? E está lá distribuindo e espalhando mais e mais fake news. Mas está aqui com a Bíblia debaixo do braço, vindo para o culto todo sábado, mas volta para casa, a Bíblia permanece fechada. Estude, pesquise, vá atrás, tente conhecer, faça como os bereanos. Os bereanos sentavam nas igrejas para ouvir Paulo pregar. Paulo, o maior escritor da Bíblia. E depois volta, não, calma aí, Paulo, deixa eu pesquisar para ver se o que você está dizendo é verdade. Aí eu acredito. Só que tem gente que aqui, abre a Bíblia aqui, fecha e só abre sábado que vem quando vier para o culto. Nós precisamos compreender exatamente isso. O comportor evangelista, na página 7, já o Espírito de Profecia, ele diz assim, não podemos avaliar demasiadamente esta obra, porque se não fossem os esforços do comportor, muitos nunca ouviriam a advertência. Aí precisa vir um comportor lá da Bahia, dos colégios, de onde for, para vir deixar um livro aqui no vizinho da igreja, para que o vizinho da igreja se converta e venha para cá assistir os cultos. Sendo que nós poderíamos fazer absolutamente a mesma coisa. O comportor não é somente esse que está aí vendendo livros, que Deus abençoe todos eles. A gente tem uma visão completamente deturpada de comportagem. Muitos, não todos. Mas nós precisamos acreditar que não somente eles que vendem livros para sobreviver ou para pagar o seu colégio, estão pregando o evangelho através dos livros. Eu posso fazer isso. Eu posso pegar aquele livro que está empoeirado na nossa casa, que a gente nunca mais leu. Tem gente que tem a caixa do Impacto de Esperança ainda dentro de casa, comprou, fez um voto com Deus, comprou uma caixa e deixou guardada em casa, e distribuir. E levar para alguém. E no ônibus distribuir de cadeira em cadeira. Ou nos Ubers, nos táxis da vida que você pegar, distribua para cada um. Ou no trabalho, entregue, mas faça alguma coisa. Antes de entregar, leia esse livro. Que eu tenho certeza que Deus usa esses livros não somente para salvar o incrédulo, Ele usa esses livros para nos salvar também. Uma última citação, não é vigília, né? Mas o Serviço Cristão, na página 145, ele diz assim, pergunte todo adventista do 7º dia a si mesmo, o que eu posso fazer para proclamar a mensagem do terceiro anjo? Aí deixa eu abrir um parênteses aqui. Ano que vem o nosso livro falará sobre a mensagem do terceiro anjo, o livro do Impacto de Esperança. O nome do livro é O Último Convite. Lindo demais, infelizmente não está pronto ainda para trazer para cá, mas essa é a mensagem que a gente vai pregar no próximo ano. Cristo veio ao mundo para dar essa mensagem ao seu servo, que por sua vez a devia dar às igrejas. Ela deve ser proclamada a toda nação, tribo, língua e povo. Como a devemos dar? Fica a pergunta, ela pergunta, e ela mesma responde, a distribuição de nossa literatura é dos meios pelos quais a mensagem deve ser proclamada. Que todo crente espalhe largamente folhetos e livros que contenham a mensagem para este tempo. Necessitam-se comportores que saiam a fim de disseminar por toda parte as nossas publicações. Pergunte-se todo adventista, Serviço Cristão, página 145, o que eu posso fazer
para pregar essa mensagem. Um dos meios é distribuir um livro, é entregar um livro para alguém. Tá? Você pode falar, você pode pregar, você pode dar estudo bíblico, você pode usar o Novo Tempo, você pode dar o que você quiser. Um dos meios é levar o livro. Então, que a gente possa prestar mais atenção nisso aqui, entender mais estas 7 razões que nós falamos aqui. Se você quiser anotar depois, está aí no YouTube salvo, é só ver rapidinho e anotar os versos. Mas que eu e você possamos compreender. O livro, ele foi feito não somente para salvar o incrédulo, ele serve para salvar aquele que crê também, cada um de nós. E se nós lermos esses livros que falam de esperança, que a gente distribui, nós também teremos esperança. Quero convidar você a ficar de pé agora e cantar o hino 321, que nós cantamos no início. Ele fala sobre a pregação do Evangelho. Diz: ao mundo vou contar. Que a gente possa pregar a outros e também se beneficiar desta pregação. O final da citação de Testemunhos Seletos, volume 2, na página 534, ela fala assim, o Espírito Santo impressionará a mente ao lerem os livros do mesmo modo que o faz a mente dos que ouvem a pregação da palavra. O mesmo Espírito que auxilia a obra do pastor acompanha os livros que contêm a verdade. Então, o mesmo Espírito que prega para nós aqui do púlpito, ele prega junto com o livro que você distribui lá na casa das pessoas. Que você possa pegar o livro que está empoeirado lá na sua casa, se for o caso, abra ele, investigue, descubra bênçãos e depois distribua para outras pessoas. Vamos falar com Deus, oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza de que o nosso Deus é um Deus benigno, é um Deus maravilhoso, é um Deus misericordioso e é um Deus perdoador. Obrigado, Senhor, por conhecer um Deus tão maravilhoso assim e obrigado por ter deixado a Tua palavra para nos guiar, para nos moldar e para nos capacitar a levar a mesma palavra para outras pessoas. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê forças, que
que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ensine, não somente a levar a Tua palavra para outras pessoas, mas também para entender a Tua palavra e colocar em prática em nossas vidas. Que os livros que o Senhor auxilia e tantos escritores a escrever, que eles possam ser bênçãos na nossa vida também. Que o mesmo Espírito que está com o pregador esteja também conosco, Senhor, assim como o Senhor ensinou através da Tua palavra. Nós te oramos por essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor. Vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração. Minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.